Olá a todos, vamos dar andamento no estudo de caso da semana. Nós estamos aonde? Se a gente for olhar no modelo que a gente propôs para o Power BI, onde que a gente está aqui? A gente está aqui na etapa 4. Fase D. Então, nessa etapa, a gente pode criar novas colunas e pode criar também novas medidas. Ok? Então, vamos começar esse processo para criando novas colunas. Uma das ideias para que a gente ajude o gestor é olhar a margem de contribuição dos produtos aí. A total primeiro e depois a por produto, ok? Então, para isso, a gente precisa das seguintes informações. Eu preciso a margem de contribuição por produto e a quantidade por transação. Aí eu calculo cada transação qual é a margem de contribuição e aí eu posso calcular por produto, ok? Só que a gente tem um problema. Se a gente olhar aqui em estoque, eu tenho a movimentação. Se a gente olhar aqui em produto, eu tenho a margem de contribuição. Então, eu estou querendo calcular a margem de contribuição por transação, porque aí depois eu calculo de todos os produtos e depois, eventualmente, eu posso fazer por produto. Então, eles estão em colunas de tabelas diferentes. Então, a gente tinha aprendido com SUM, SUMEX, que só pode ser na mesma tabela aí. Então, a gente vai ter que usar agora, na verdade, um novo comando, uma nova função DAX. E essa função DAX, ela só funciona se as tabelas estiverem relacionadas. Isso a gente já fez na etapa 3 da fase C. Então, a gente já pode fazer. Vamos dar uma olhadinha como que está o relacionamento. Então, o relacionamento aqui é o produto com estoque, né, através do ID de produto. Então, a gente poderia utilizar essa função relate, a gente poderia criar lá em estoque e trazer a MC, a margem de contribuição, para o estoque. E depois é só multiplicar, então, pela movimentação. Agora, qual que é a função, né, que a gente poderia utilizar? Eu vou pegar aqui uma tabelinha que eu vou deixar disponível para vocês. Então, essa aqui seria a nova coluna. Então, ela vai trazer, na verdade, o MC para cada produto vendido. Então, nós vamos fazer essa nova coluna baseada nessa função related. Então, só pode ser feita porque eles estão relacionados. Então, eu vou trazer de produto para estoque. Tá? Então, essa função que fica entre parênteses, depois da palavra related, no relacionamento ela tem que estar com o símbolo 1 aí. Ela só pode estar na função related, entre parênteses, se ela tem o relacionamento tipo 1. Por quê? Nós vamos tentar trazer para cada produto um único valor de MC. Ok? Porque senão ele fica confuso. Se tiver vários, né? E ele vai ficar muito confuso aí. Então, na verdade, os produtos do estoque devem ter uma linha só em produto. E aí eu vou pegar um único MC. Porque se tivesse o estoque vários produtos aí iguais, ele ficaria meio confuso. Então, nós vamos usar essa função aqui, essa fórmula, para fazer uma nova coluna. Então, eu vou voltar aqui, eu gosto de deixar nessa visão aqui. Eu vou selecionar estoque porque
a coluna que eu quero que apareça, ela tem que ficar aqui nesse estoque. Por quê? Como eu vou fazer uma operação trazendo o MC para cá, para depois multiplicar pela movimentação, ela tem que estar na mesma tabela. Então, eu posso ir aqui e colocar nova coluna, tá? Vou clicar nova coluna, e aí eu vou pôr essa fórmula que a gente acabou de mostrar aqui, tá? Essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou dar Enter, ele criou uma nova coluna. Como agora a movimentação e a margem de contribuição unitária, ela está na mesma tabela, aí já fica mais fácil fazer uma coluna com o total da margem de contribuição por transação, porque como essa margem unitária eu tenho que multiplicar pela movimentação. Então eu posso novamente, né, eu posso calcular a margem de contribuição por linha, né, por transação. Lembramos aqui que está um sinal negativo, né, porque eu quero o valor positivo. Tá? Então eu vou ter que, continuo aqui na estoque, eu vou criar uma nova coluna e vou copiar aqui, então, por transação, eu vou multiplicar o estoque vezes a movimentação. Vou dar Enter. Então, ele multiplicou só a movimentação e a margem de contribuição que veio lá de produto. Então, a gente já tem o estoque por transação. Se eu quiser a margem de contribuição de todos os produtos, de todas as transações, basta somar essa coluna aí. Tá? Agora, existe a possibilidade de você fazer sem criar essas duas novas colunas? Sim, eu vou trazer aqui e mostrar para vocês essa outra possibilidade aqui, onde você faz uma nova coluna, eu pus transação 2, já multiplica a movimentação pelo relato. Então não faz o relato de primeiro e depois faz, eu faço de uma vez só. Vamos ver se funciona, tem que dar o mesmo valor. Então eu venho aqui em nova coluna e vou colocar, ele tem que dar o mesmo valor. Se vocês olharem aqui, então ele deve dar o mesmo valor e confirmamos aí. Então existe a possibilidade de fazer isso aqui, quando pegando uma coluna de outra tabela, eu posso fazer por partes ou posso fazer de uma vez só. Então, essa é a primeira etapa, a primeira parte, né, dessa etapa 4, voltando aqui. Essa etapa 4, posso fazer novas colunas e novas medidas. Etapa 4, fase D. Agora eu vou fazer novas medidas aí para auxiliar o gestor. Tá, ok? Então, quando a gente está fazendo aqui essas novas colunas, é importante você visualizar qual tabela aqui, porque a coluna vai ser criada nessa tabela que você está visualizando. Tá, ok? Quando a gente faz medida, ela tanto faz, porque ela pode aparecer numa tabela, depois a gente muda para outro. Já com relação a colunas não dá, porque os dados que ele vai utilizar são dessas tabelas que vocês estão visualizando aí. Então agora nós vamos fazer as medidas. Eu vou deixar aqui, clicar estoque, deixar o estoque aqui, porque se eu fizer uma medida ele vai cair aqui embaixo. Ou seja, tem mais sentido colocar estoque do que colocar em produto. Tá, ok? Então nós temos uma coluna do MC de cada transação e posso calcular a margem de contribuição, né, de todas as vendas. Basta somar, é um indicador importante aí. Então vamos dar uma olhada aqui nessa tabelinha, né? Então é esse aqui, ó. Então nós vamos fazer uma medida aí. Então a gente tinha feito uma coluna, agora nós vamos fazer nova medida. Então nova medida está aqui, ó.
deu errado, nova medida. E aí a gente vai copiar aqui. Então, o que está vendo aí? Então, vamos dar uma olhadinha para entender. O calculate, né, com o filtro. Por que o filtro? Porque eu quero só saída, ou seja, só vendas. Então, eu pus um filtro. Eu usei o calculate, uma expressão e um filtro. E aqui eu usei o sum, que ele vai somar essa coluna, que é o total MC por transação aí. Tá bom? Então, ele vai somar essa coluna apenas as linhas de saída. Então, vamos dar Enter aqui. E aí, se vocês observarem, ele veio para cá. Então, é o total do MC de todos. Depois eu posso voltar para o produto, não tem problema nenhum. Observe aí que a gente já fez o total MC, então esse é um indicador importante. Outro indicador importante que a gente pode fazer o cálculo é vendas em valor. Se a gente observar aqui, vendas em valor, é isso aqui, ó, total de vendas, calculate, o SumX, porque ele vai utilizar mais em uma coluna, for sum, é uma só, e vou usar o relate também, que ele vai pegar o valor da venda unitária vezes a movimentação. Então, ele vai somar todas as transações e vezes o preço unitário vezes a quantidade, então vai ser o total de vendas. Lembra que eu coloquei negativo aí porque não tem vendas negativas aí, tá? Então eu continuo aqui visualizando o estoque porque eu quero que essa medida apareça aqui. Aí eu ponho nova medida e dou Enter aqui e ele vai aparecer aqui embaixo, se vocês observarem essas duas medidas que eu acabei de calcular. Eu posso também calcular o total de devoluções, que pode indicar algum problema em potencial. Então, vamos ver as formas que a gente vai utilizar. Total de vendas, agora total de devoluções. Então, também é um calculate, ele soma e pega só os que tiveram em devolução. Então, eu vou novamente criar aqui, eu estou aqui no estoque, vou criar uma nova medida e vou colocar esse total de devoluções. Então, também já calculei. E agora uma outra medida interessante é a devolução em função das vendas, que você pode indicar algum problema aí, se o pessoal está fazendo muita devolução, em termos de valor aqui. Então, eu copiei isso aqui, eu estou aqui novamente, cliquei em estoque, nova medida, e vou calcular o percentual de devolução. Se vocês observarem aqui em cima, ele mostra que essa medida está na tabela estoque. Se eu quiser mudar, basta eu escolher aqui, ele vai para uma outra tabela. Mas eu acho que é mais adequado o estoque do que produtos aí. Além disso, eu posso colocar vendas em quantidade. Se você olhar por aqui, ó, essa forma, vendas em quantidade, e você vai somar apenas a movimentação de saída. Ok? Então, eu estou aqui em estoque, nova medida, e a vendas em quantidade. Então, se você olhar aqui embaixo, a vendas em quantidade já está calculada.